Tá sol baixando. Né, Velber? Velber também mudou. Velber agora ele é azul. Cruzeiro fez uma coisa legal, né? O Cruzeiro perdendo e manteve o técnico, né, Ciro? Foi bacana. Isso é bom mesmo, foi bom. Tem que mudar a cultura no país. Queridos, eu vou ler um texto, você não precisa ler, porque é só para dar base à nossa ministração, mas você já conhece. Ele está aqui em Mateus, no capítulo 28, né? Quase não precisava nem ler. Aliás, está difícil de ler também. Rapaz, eu só não sei se vai estar igual essa tradução. Eu gosto dessa tradução aqui, mas eu vou ler aqui, que eu já faço tempo suficiente. Já que está todo mundo abrindo, eu vou esperar. Mateus 28. Vem cá, Elaine, sua vista é melhor que a minha. Vem cá ler aqui para mim. Vem cá, lindona, vem cá. O povo quer te ver. Essa camisa das mulheres. Corta não. Dá o óculos para ela, é melhor. Não, mas que é óculos, mas e o grau? Mateus 16? Pode ser. Se não conseguir, não, vou na letra grande aqui. Aí eu só traduzo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito obrigado, você foi muito feliz nessa leitura. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor vai fazer. Nos dá graça para esse tempo aqui. Nós pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito desejoso de que ninguém, absolutamente ninguém, falte ao Tadel. Porque a gente vai ministrando no Tadel e a realidade é que, a priori, você pode pensar: poxa, a maioria das coisas eu já sei. Você não vai estar pensando uma coisa equivocada, não. Você está falando a verdade. Mas o Tadel é como aquele remédio dado em doses homeopáticas. É aquele comprimidozinho que vai deixando sempre aquele resíduo na quantia certa. Ele precisa ser ministrado assim. Cada dia você ganha uma coisa nova. Cada dia a revelação se torna mais plena no seu espírito. E mais que isso, você, além da revelação, você vai ganhando valores. Então observa bem. Hoje eu queria falar sobre um texto que você já ouviu muitas vezes. Eu queria falar sobre fazer discípulos. Jesus encontrou-se com os seus discípulos e eles foram para um monte, que já para um encontro marcado. Chegaram lá, viram e alguns duvidaram. Às vezes a gente está fazendo aquilo que a gente já viu, que a Bíblia já diz, que nós sabemos que é vontade de Deus, mas de vez em quando o diabo lança uma dúvida do nosso coração. Você já pensou? Jesus ressuscitou, conversou com eles por 40 dias, esteve se manifestando a eles durante 40 dias, agora era o encontro derradeiro, Jesus ia ser assunto aos céus, designa um monte, eles vão para o monte e encontram Jesus lá. Tem jeito de duvidar? Às vezes nós lemos na Bíblia que Jesus mandou fazer discípulos e tal, mas de repente começa a surgir no coração: será que é isso mesmo? Eu estou com vontade de ficar mais quieto. Não, eu queria vir para a igreja só ficar quieto, eu não quero me envolver com ninguém, não. Mas fazendo isso, eu estou fazendo Jesus meu Senhor? O fundamento da vida cristã não é confessar Jesus como Senhor? Jesus está sendo meu Senhor quando eu falo: eu quero ir para a igreja, mas eu não quero ser igreja, eu quero só ajuntar, eu quero só congregar. Bom, então é claro que Jesus nos mandou fazer isso,
E naquele momento ali que não tinha motivo nenhum para dúvida, alguns duvidaram, mas Jesus se aproximou deles. Estavam lá estarrecidos, Jesus se aproximou deles. E Jesus não ficou ali para ouvi-los, não era o momento deles falarem, era o momento de Jesus deixar um recado final. Jesus falou assim, me dá todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, em função disso, em consequência disso, eu estou dando a vocês a autoridade para fazer discípulo de todas as nações. E vocês vão fazer dentro de um procedimento. Não é do jeito que você quiser. Você vai fazer dentro de um procedimento. É claro que o padrão já estabeleci, fazendo com vocês. Mas agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão batizar. É o primeiro passo. Eles têm que confessar que Jesus é Senhor. Eles têm que ser batizados. Eles têm que descer as águas e sepultar-se a si mesmo nas águas batismais. E ensinar na minha tradução aqui é muito tremendo. Ensinando-os a obedecer. Olha que coisa interessante, irmãos. Talvez essa tradução seja para mim a mais profunda. Ensinar a obedecer. Você sabe, irmãos, que a desobediência não precisa ser ensinado? Seu filho só precisa ser ensinado a obediência. A desobediência nasce com ele. Não faz isso, meu filho. Meu filho, o papai já te falou, agora já é vovô, né? O vovô já te falou. Mas a Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo, não dará em boa coisa. Se você falar assim, não, ele vai crescer, o tempo vai fazer o serviço, não vai fazer. Este princípio opera para o discípulo também. Ele precisa aprender a obedecer. Irmãos, talvez a coisa mais difícil da vida cristã seja obedecer. Obedecer daquela maneira duradoura, contínua, porque às vezes a gente oferece a Deus uma obediência por um tempo. Eu já estou nesse negócio de discipulado, olha, já tem uns 2 anos, acho que eu já fiz a minha parte. Ora, pensa bem, é igual a mulher falar, eu já fui fiel ao meu marido 2 anos, acho que já fiz a minha parte. Imagina o seu marido chegando, bem, não dá para você me liberar não, já estou sendo fiel a você há uns 5 anos. Não dá, né? Fidelidade é para a vida toda, não é verdade? Muito obrigado, meu amigo. Vai receber galardão de profeta. Agora observa bem. Observa bem. O maior ensino é obedecer. Porque nós vamos ganhando algumas coisas na vida cristã, ganhando. E se a gente não aprender a obedecer, a gente tende a ir abandonando pelo caminho, jogando pelo caminho. A gente vai desistindo da vida cristã, desistindo de ser discípulo, desistindo de fazer discípulos. Então Jesus foi muito contundente nisso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho pedido. Foi assim que Jesus falou? Ordenado. Olha, a gente não pode ter uma relação com Jesus esperando que seja um relacionamento assim, Senhor, eu faço quando eu quero, o que eu quero, é uma ordem. Ser um bom discípulo é muito maravilhoso, mas querido, você está cumprindo uma ordem do seu Senhor, o Senhor Jesus. Então você precisa entender que Jesus está fazendo uma obra grande em você e não desistir disso. Agora, nós temos um modelo de discipulado. E alguém pode dizer assim, pastor, mas a Bíblia não diz para fazer desse jeito. Não, desse jeito não. Ela diz para fazer. Esse jeito, nos meus 30 anos de vida cristã, é o melhor que eu conheço. Porque o jeito de Jesus é melhor ainda. Você pode pegar os seus discípulos, falar, não vou me casar, vou levar os discípulos para minha casa, vou ficar andando com eles 24 horas por dia, vão fazer viagens missionárias, e o Pedro tem que sair carregando a esposa junto. Ele falou assim, não, o Paulo disse, não, nós não temos direito de levar uma mulher irmã como Pedro. Pedro tinha uma esposa, né? Tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas o método mais funcional que nós conhecemos até aqui é este modelo do encontro 1 a 1, semanalmente, e isso faz toda a diferença. Onde você pode garantir que a pessoa está sendo bem cuidado. Agora preste atenção. Sabe o que faz os nossos discípulos desistirem de ser discípulos? Preste muita atenção nisso.
o fato de estar envolvidos em uma coisa que não está gerando vida, que não está funcionando. Quando o discipulado é profundo, quando o discipulado é contundente, quando o discipulado é desafiador, quando o discipulado é transformador, quando o cuidado é real, quando o relacionamento está ganhando significado, ninguém desiste. Mas às vezes nós podemos correr um risco gravíssimo de estar envolvido com o discipulado e não estar discipulando. E quando eu falo não estar discipulando, existem duas coisas que podem acontecer no discipulado que é não discipular. Primeiro, não encontrar. Não, nosso relacionamento é muito maduro. Se ela precisar, ela me liga. Se ele precisar, ele me liga. A gente encontra só de vez em quando. E também a gente está sempre junto, sempre perto. De vez em quando eu encontro com ele no supermercado. Nós vamos à célula junto e tal. Então a gente está sempre perto. Está errado. Porque você está ensinando ao seu discípulo que não precisa ser fiel nos horários, na metodologia, no encontro. Está errado. Isso é só uma forma da gente se desvencilhar de uma responsabilidade. Está errado. E quando a gente entende isso, a gente começa a receber um princípio: obedecer. Você sabe, irmãos, que muita coisa que não dá certo, a gente vai lá e pergunta assim: sabe por que não está dando certo? Por quê? A obediência, você só não está obedecendo. Você não está obedecendo. Não tem jeito de dar certo. Fazer errado para dar certo, não tem jeito. Bom, a segunda maneira do discipulado perder esse significado, essa profundidade e deixar desistentes pelo caminho, é quando o encontro está acontecendo, mas o discipulado não está acontecendo. Como assim, pastor? Olha, você pode estar encontrando com o seu discípulo e vocês estão conversando sobre tudo. Novela, sobre a construção da casa nova, sobre cachorro de raça, sobre viagem, pode estar falando de comida gostosa, vocês podem estar falando sobre tudo. E pode não estar fazendo o discipulado. Olha que coisa séria. E aí passa um ano, passa dois, o seu discípulo fala assim: eu não quero mais esse negócio não, a gente reúne para ficar conversando de conto da carochinha. Não pode acontecer? Pode acontecer. Aí você me pergunta: pastor, então como é que eu faço para eu fazer um bom discipulado? Para eu ter um encontro significativo? Bom, primeira coisa que você precisa entender, que o encontro não é o discipulado. O encontro é diagnóstico. O encontro é muito significativo e ele é um percentual significativo do discipulado, mas o discipulado não se resume no encontro. Talvez você vá para um discipulado e naquela noite você tem 3 discípulos para encontrar. Quando você começa a conversar com o seu discípulo, ele abre o coração, você percebe uma pereba na alma. Olha, está precisando de um mata-mato nesse lugar aqui. Está nascendo um capim meloso nesse coração, não está? Aí o que você faz? Você marca um encontro especial para almoçar, para passar uma tarde juntos. Aí ali você vai tratar com mais profundidade. Mas o encontro do discipulado vai ter muito efeito se você seguir esses passos. Primeiro, você vai chegar já com a mente em não ficar batendo papo em coisas secundárias. Talvez você já conversou algumas coisas com o seu discípulo e tal, mas faça disso outros encontros. Então você vai chegar e cumprimentar, fazer aquele quebra-gelo, perguntar como a pessoa está, mas pergunte de verdade. Pergunte se ela está bem de verdade. Olhe dentro dos olhos.
queira saber, mas está tudo bem mesmo, está bem o seu casamento, as coisas estão bem, está tudo jóia. Porque dentro do discipulado, a pessoa pode não ter aberto o coração e ter te respondido para uma pergunta retórica, ele respondeu também de forma totalmente descomprometida. E aí o que acontece? Você pode tratar com o seu discípulo uma situação mais séria e ele está vivendo um momento muito, muito difícil na vida dele. Uma crise na família, o irmão que tentou suicídio, uma situação gravíssima. E como você não foi muito atento, você pode tratar uma coisa séria. Então pergunte como ele está, faça uma saudação. Depois que você fizer isso, você vai falar com ele: olha, eu queria saber se você tem cuidado da sua vida devocional, você tem tirado tempo de oração. Você vai perguntar sobre a vida dele. Ou melhor, vamos deixar isso para o final, porque aí no final nós podemos fazer isso juntos ou separados. Então, esse é um passo que tem que ser dado, mas vamos deixar para o final. Escolha um texto bíblico para o seu discipulado. Escolha um texto para ler juntos. Irmãos, olha, é impressionante como a gente pega um texto para ler e a gente fica boquiaberto com a riqueza da palavra. Se você tem o hábito de ler a palavra em casa, você sempre vai ter um texto muito gostoso para compartilhar, especialmente do Novo Testamento. Por exemplo, quando você lê 1 João, você já viu quão desafiador é ler 1 João? Aquele que diz que o ama também deve andar como ele andou, não é verdade? Fala assim, aquele que não ama o seu irmão não o viu. Você vai lendo assim, é tão desafiador. Dá para ler 1 João um ano só ruminando essas verdades, né? Pegando uma porção de um texto e ler. Lê um texto bíblico com o seu discípulo, mas tome cuidado para não virar uma pregação. Leia e deixe ele partilhe com ele e restringe esse momento a 10 a 15 minutos. Depois que você fizer isso, separe um versículo para o seu discípulo decorar, para vocês decorarem juntos. Não precisa ser do mesmo texto, não, mas pode ser do mesmo texto. Então, eu sugeri que você pode até fazer uma brincadeira, né? Você pode dizer assim: olha, essa semana nós vamos atender o telefone falando este versículo. Aí deixa o versículo anotadozinho e tal, a pessoa atende falando o versículo, né? Judas foi e suicidou-se. É bom escolher um versículo bom, né, irmão? Senão a pessoa fica xingada do outro lado, né? Falei com o meu sobrinho que esse resto de ano eu vou atender o telefone falando assim: eu não tomo refrigerante nunca mais. Não vou falar versículo, não, eu estou precisando parar de tomar refrigerante. Mas você pode atender falando um versículo, né? Então, escolha um versículo e dê aquele versículo para o seu discípulo atender o telefone. É obrigado a atender o telefone com esse versículo? Claro que não, irmãos. O discipulado não é obrigado a nada. É obrigado a obedecer o que Jesus mandou. A gente dá sugestão. Agora, obrigado a nada, modo de dizer, né, irmãos? Tem coisa que é obrigação nossa com o Senhor, né? Agora, pode usar outra estratégia. Eu uso o versículo, pastor, lá no meu espelho. Eu uso o versículo lá na geladeira. Agora, você já pensou quantas vezes a gente atende o telefone por dia? Você está abençoando quem está do outro lado e decorando o versículo e sendo abençoado e ministrando sobre a sua vida. É muito maravilhoso. Então, o uso do telefone é muito bacana. Por outro lado, também dá uma percepção clara de que sua supervisão está funcionando, né? Não precisa ser o mesmo versículo para todos os discípulos, não. Por exemplo, vamos supor que a pastora Marli passou para os discípulos dela, o pastor Sérgio passou para os discípulos dele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os discípulos deles, sentindo uma necessidade de ministrar uma área especial da vida dos discípulos de segunda geração, na verdade de primeira geração deles, passaram para eles: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí a pastora Marli ou o pastor Sérgio liga para um dos discípulos, e aí o discípulo atende e fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sem perguntar, sem fazer supervisão, sem nada, ela já sabe que o encontro aconteceu. Ele já sabe que o encontro aconteceu. E que houve. Saudação aos irmãos Marília. Deus abençoe.
os irmãos lá de São Caetano, os irmãos lá de Novo Riacho, Jardim das Rosas, Masterville. Eu espirrei só para dar uma pausa para falar com vocês. Sabará, Hibisco, ô glória, muita gente boa, né? Deus abençoe. Então observa bem, você já sabe que o discipulado está acontecendo, não é verdade? E muita gente, irmãos, como crente, não tem sabido, líderes que não sabem a Bíblia. Agora, como é que você vai dar um aconselhamento sem saber a Bíblia? É importante a pessoa ler. Se ele decorar versículos, bom, mas ele tem que ler muito a Bíblia, aprender, criar o hábito de ler. Porque na hora que você está aconselhando, o que vale mesmo é a palavra de Deus, irmãos. É saber achar a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Então, por não conhecer a palavra, as pessoas inventam versículos. Eu já vi cada versículo inventado, mas uma maravilha, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Agora esses já tiraram da Bíblia, né? Não é verdade? Eu já vi cada um, né? Nos últimos dias você terá dinheiro para comprar e não terá o que comprar. Foi naquela época que teve aquela recessão que faltou carne do Brasil, né? Que a gente começou a comprar aquela carne de cavalo, não sei quantos lembram disso. A carne ficava espumando da panela de pressão. Naquela época eu ouvi o pessoal citando, mas a Bíblia já falava sobre isso, falava nada, falou isso. Não, gente. Mas tudo bem, deixa o pessoal ir inventando, né? Porque não está sendo discipulado. Bom, agora observa bem. Depois que vocês estão discipulando como casal, é muito importante que o casal, fecha para mim, Sérgio, por gentileza. É muito importante que o casal esteja discipulando. Olha, irmãos, assim como eu e a Elaine, eu tenho a tendência de monopolizar o discipulado. Só que eu estou cooperando para o não crescimento da Elaine. E os meus discípulos, quando dirigem só a mim, também estão fazendo isso. É preciso que o casal discipule. É preciso que haja espaço para o marido falar, para a esposa falar. Sempre lembrando que nós seguimos um cronograma até o discípulo querer ser transparente e abrir a boca. Porque nesse momento a vez é dele. É muito mais ouvido do que boca. Nós estamos seguindo o cronograma. O discípulo começou a abrir o coração, pronto. Nós deixamos ele abrir o coração. Quando chegou ao final do discipulado, é ideal que tire pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos separado, para perguntar como a pessoa está, como estão as coisas, se tem algum tipo de tentação, se tem algum tipo de luta. Quando você é bem fiel nessas coisas, as pessoas entendem que o discipulado está sendo levado a sério. Sério. Então olha só. Algumas coisas mais que você tem que fazer para o discipulado ser bacana. Definir, obrigado Sérgio, definir pontos de crescimento e fazer perguntas diagnósticas sobre a vida do discípulo, semanalmente voltar nas mesmas questões. Então observa bem, quando a gente está discipulando, irmãos, a gente está querendo gerar a vida de Deus, não é? Você sabe uma das coisas que impede a obra de Deus? Você sabe qual é uma das maiores armas do inimigo? É que nós somos nós temos uma tendência de ser, mas o Senhor já nos libertou em nome de Jesus, muito melindrosos. Olha, de vez em quando o discípulo está triste ou o discipulador está triste. Qualquer coisinha entristece a gente, aí falta transparência, falta tudo. Então, você talvez descobre na vida da pessoa que tem essa área de dificuldade. Poxa, mas fulano, eu estou desenvolvendo a vida de Deus nele. Mas aí ele chega para o discipulado, e quando ele chegou, o discípulo que estava antes dele, estava abrindo o coração, estava chorando. Como eu sei que ele é um grande discípulo, um discípulo está tão perto do Senhor, eu nem me preocupei que ele tinha chegado e continuei cuidando daquele discípulo. Era um momento que eu não podia nem interromper para falar, fulano, vou demorar um pouquinho. Eu fiquei lá meia hora do horário dele, e quando ele entrou, ele estava com aquela tromba, nervoso. Não, não cumpri horário. Para que discipulado se não tem horário? Olha,
Às vezes isso é porque a pessoa ainda não foi tratado. Ele está sendo discipulado, mas ele está tão ainda sensível. É claro que nós devemos ser super fiéis nos horários, claro. O que a gente não pode fazer é atrasar em todo o discipulado e falar, não, mas eu estava no discipulado, você tem que ser maduro. Não pode ser uma regra, né? Porque se for regra é melhor mudar o horário. Agora, quando acontece esporadicamente, tem que haver essa percepção e essa sensibilidade. Outra coisa, não pode você chegar lá e tomar 40 minutos do discipulado, como eu disse, tendo um encontro sem estar discipulando, conversando um monte de coisa que não tem nada a ver, porque lá meu pé de jabuticaba está todo em flor. Olha, isso é muito legal, mas é melhor contar isso no final do culto, outro dia. Quer dizer, você não pode gastar o tempo todo com isso e no final a pessoa quer começar a abrir o coração e aí você tem que perder o horário do outro. Tem que realmente seguir o cronograma. Mas você, por exemplo, define um ponto de crescimento, uma área de crescimento da vida do seu discípulo. A gente, quando fala em área de crescimento, a gente está falando em uma área que a pessoa está deficitária. A gente está falando o seguinte, em vez de falar assim, você está com um defeito ou com um problema, tem uma área de crescimento da sua vida. O que seria? Eu falei aqui de ser melindroso, mas vamos supor que a pessoa seja muito ríspido com os outros. Aí você vai trabalhar essa área. E você vai voltando nesse assunto vez após vez. Sempre fazendo todo aquele processo de separar a pessoa do problema, de sempre mostrar as qualidades da pessoa, de fazer tudo no ato de fé. Aí já é outra lição, outra ministração, né, de confrontação. Mas você continua insistindo naquilo. Vamos supor que a pessoa fala, olha, meu querido discipulador, eu estou com problema com os meus olhos, eu estou me sentindo tentado. E aí você fala, se for homem, né, ele está tentado por mulher, você já sabe, não é verdade? Se for mulher, está tentado por chocolate. Então você já sabe como é que é o negócio, né? Então o que acontece? Você fala com ele, querido, isso que você está sentindo, tem alguém especial? Tem alguém se aproximando de você? Tem alguém que você está dando uma atenção especial? Olha, tem uma moça no meu serviço, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Porque, na verdade, eu estou vivendo uma crisezinha no casamento e a gente acaba abrindo o coração e eu estou tomando carona com ela para a faculdade. Olha, irmão, você já leu tudo. O negócio, essa carona vai azedar. Então, quem não confessa a tentação, vai confessar pecado. Quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Aí você tem que matar esse assunto. Quando a situação está grave desse jeito, a única coisa que põe um ponto final definitivo na coisa, só existem duas situações. A mais drástica é que põe um ponto final definitivo. Olha, vamos abrir isso para sua esposa? E vamos tomar uma atitude séria com isso? Não passou. Ela me mata. Não. Ela não vai te matar, mas se você não abrir, o diabo vai querer te matar, porque o pecado gera morte, o pecado tem o sabor da morte. Aí, se a pessoa abriu uma área, olha, eu tenho tomado carona, conversei com fulano, ele achou que não é uma boa, às vezes eu não tenho sido tão vigilante com os meus olhos, eu fico com medo de gerar algum sentimento, então eu estou aqui junto com o meu discipulador abrindo o coração, e eu me comprometo em não fazer mais isso, eu vou tomar distância, eu não vou tomar carona. Talvez a sua esposa vai ficar até um pouco triste com você, certamente, né? Mas foi uma carona. Agora dali o discipulador fica atento nessa situação. De vez em quando ele volta, como é que está a situação? Porque a esposa não vai ficar voltando nesse assunto, nem ele quer. Ele pode até falar com você assim, eu queria que a gente não ficasse conversando nesse assunto. Não, esse assunto já está curado, eu quero conversar com você muitas vezes mais sobre ele. Tem outra pessoa, tem aquela pessoa como é que está e tal. Fica perto. Porque, e diz, você se afastou emocionalmente também.
Então, acompanha de perto essas coisas. Você precisa saber qual é a área e continuar acompanhando. Pode ser uma área moral ou pode não ser a área moral. Pode ser, igual eu falei, uma questão do modo da pessoa tratar os outros, ser muito ríspido. Quando a gente fala em área moral, todo mundo leva muito a sério. Mas tem, às vezes, algumas coisas, né, que a pessoa precisa melhorar. Acompanha o crescimento do seu discípulo anualmente, procura saber como é que ele está anualmente. Quem sabe ele tem um problema, irmãos, na área financeira. Quem tem problema na área financeira vai ter problema na área moral amanhã. Por quê? Porque a área moral não é só sexual, não. A área moral tem a ver com todo o sistema de moralidade. Então, por exemplo, daqui a pouco a pessoa está com a praça cheia de cheques sem fundo, é seu discípulo, tem um monte de discípulos debaixo da autoridade dele, a pergunta é a seguinte: e aí? Como é que eu vou fazer com um líder que está todo detonado? Como é que vai ser a situação? Não é verdade? Precisa ajudá-lo para ele não chegar nisso. Não se restringe ao horário semanal do discipulado. Se precisar, use um tempo fora do horário habitual para tratar de assuntos que exijam mais tempo. Já falei sobre isso. O encontro é diagnóstico. Se você vê que o negócio está muito zebrado, você marca um outro dia, almoça juntos, marca uma noite e tal. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre isso. Há algum tempo atrás, eu tinha alguns discípulos que discipulavam um discípulo na segunda, um discípulo na terça, outro discípulo na quinta. Falava: pastor, eu não tenho tempo para mais nada. Segunda eu discipulo um, terça eu discipulo outro, quinta eu discipulo outro, sexta eu sou discipulado. Pastor, eu não estou tendo tempo para mais nada. Aí eu falava: coloca o discipulado todo mundo junto no mesmo horário. Ele dizia: não, pastor, não dá, porque os meus discípulos gostam muito de abrir o coração e nós vamos com o discipulado até meia-noite. Isso vai matar você e seu discípulo. Isso não é legal. Isso não é legal. E outra coisa, seu discípulo vai querer fazer a mesma coisa com o discípulo dele, talvez ele não tenha a mesma energia. O discipulado é 1 hora, para quem não dá tempo integral, pode ser até 45 minutos. E você coloca 3 no mesmo dia, e se for preciso um encontro a mais, você tem dia livre para encontrar. Se você encontra com cada um até meia-noite, você não tem nem dia, nem energia para se dedicar a ele. Você precisa aprender a obedecer. Faça a sua agenda, organize a sua agenda. Às vezes os problemas graves têm a ver só com a agenda. Nunca misture o problema com a pessoa. Seja amoroso e sensível. Já falei sobre isso. Faça entre 10 a 15 minutos de discipulado ministerial. Pergunte para ele como está a célula dele, como é que está a supervisão dele, se ele está encontrando com os discípulos dele. Tira um tempinho para falar sobre o ministério dele. Fala sobre a importância dele crescer. Fala como ele cuidar dos discípulos dele. E, por fim, ensine seu discípulo a fazer o devocional e estimule a ler bons livros além da Bíblia. Olha, querido, quem sabe você fala com seu discípulo: você está fazendo seu devocional? E fala: não, você ensina ele. Vou fazer junto com você. Tudo bem? Então, eu vou fazer com você essa semana. Olha, eu não vou poder estar na sua casa, mas nós vamos fazer por telefone. Nós vamos combinar de ler o texto. Quando a gente terminar, eu te ligo e a gente vai meditar um pouquinho sobre o texto, depois nós vamos orar juntos. Eu vou te ensinar a fazer o devocional. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer o devocional essa semana à noite. Semana inteira eu vou fazer toda a minha agenda. Eu vou vir para a sua casa toda noite e nós vamos fazer o devocional para te ensinar como faz. Leitura da palavra, meditação e tal. Indica para eles bons livros. Estimula a leitura. O pastor Silas Malafaia falou uma coisa no programa dele, eu achei super interessante. Ele diz o seguinte: quando você deixa de ler bons livros, você leva uma ligeira vantagem sobre o analfabeto. Olha que interessante. Falou o seguinte: se você sabe ler e não lê, você e o analfabeto, nem vou falar você, né? Eu e o analfabeto estamos pouca diferença. Ele não lê porque não sabe, eu não leio porque não quero. Que diferença faz? Diz que o verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler, é o que sabe não ler, não é verdade? Quanto livro bom, você às vezes até compra e coloca na prateleira e não lê. O que adianta? Agora, ler livros, irmãos, você tem que ler muito a Bíblia para você poder ler e discutir com o livro, não comer tudo não. A gente tem que ser igual criança. Criança a gente enfia, não é? A cebola debaixo do arroz, misturado com a batata, ele começa a mastigar e fala, vai mexendo na boca, aponta a cebola na boca, não é verdade? Ou igual o adulto comendo peixe, né? Você come, você vai tirando espinho.
Não é verdade? Então nós precisamos também ser assim. Você lê um bom livro e come a carne toda e joga fora os espinhos. Você não precisa engolir o espinho junto, não é? Você não precisa, porque é um grande homem de Deus, aí ele fala uma coisa que está amaldiçoando a sua vida, você recebe, mas foi fulano que falou. Não, discute com o livro. Você conversa com o livro. Aí se é bíblico, se te edifica, se te abençoa, se está nessa direção, amém. Agora, falou uma heresia, você já corta aquilo ali. Então você tem que ler muita Bíblia para ler bons livros. Tá bom, queridos? Isso são algumas dicas para você fazer um bom discipulado. Eu vou abrir para você falar. Quem sabe você tem uma outra sugestão aí, ou uma situação que pode ajudar, pode falar, pode contribuir. Fala, Rodrigo, meu amigo. Pastor, uma coisa que eu tenho feito, eu vejo que tem nos dado oportunidade de crescimento, até para o discipulador, é pagar um beijo de oração, um beijo de jejum juntos, às vezes por causa de um problema que a pessoa está passando, necessidade, ou uma causa que ela precisa alcançar, e isso estimula a transparência, que às vezes está uma complicação, está uma dificuldade de ter transparência, de uma aproximação maior, de uma união melhor, e às vezes consegue tirar da pessoa um problema que ela está vivendo, uma necessidade, não vou pagar um preço de oração, 7 semanas, vamos acordar tal hora, eu tenho feito isso, vamos acordar tal hora, vou te ligar e vou acordar tal hora para orar em prol disso aí. Nós vamos pagar um jejum em prol disso aí. Então isso às vezes eu tenho visto, tem tirado muita maior transparência para com os discípulos e está tendo resultado em questão de querer crescer, em questão de ler Bíblia, em questão de pagar de oração, de um devocional, de uma comunhão com Deus, né, uma intimidade com Deus, e isso vai com certeza gerar realmente uma transparência com o discípulo. Amém. Algum tempo atrás a Nanda até tinha falado isso também, né? A Nanda estava multiplicando muitas células. E quando eu comecei a ouvi-la, ela falou exatamente o que o Rodrigo está falando agora. Com um discípulo ela tinha um projeto de oração 11 horas da noite, com outro discípulo ela tinha um projeto de jejum toda quarta-feira, com outro discípulo ela estava num compromisso de ir ao monte juntos, e isso foi apertando o discipulado, aproximando o discipulado, até que houve aquele boom, aquele crescimento. Então, é muito boa a palavra do Rodrigo. Você deve pegar as necessidades dos seus discípulos e falar, vamos nos comprometer juntos, vamos orar juntos, vamos... Isso é muito bom, porque a pessoa às vezes não está tendo força para jejuar, mas ela diz, mas meu discipulador está jejuando pelo problema que não é dele. Isso vai ligando, né? Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O discípulo passa a ter parte com a gente quando a gente está servindo a ele. Então servir é muito importante. Obrigado, Rodrigo. Às vezes o seu discípulo já começa a te cobrar. Às vezes, por exemplo, estava 3 horas da manhã, você estava orando. Às vezes não ligava, às vezes passava meia hora, esquecia de ligar. No outro dia, você não me ligou, eu acordei. Então, você vê que o compromisso está sendo gerado no coração da pessoa. Amém. E vai continuamente. Né? Amém. Fala, querido. Eu quero saber quando o discípulo ele é evangélico e a esposa, ou vice-versa, não é. Sim. Ele vem passar, fala pra gente, né? E a esposa não pode ser discipulada. Sim. Nós vamos tratá-lo, discipulando, estando perto do casal, tentando ganhar a esposa, nunca forçando a barra, né, com muita simpatia, mas nós vamos discipular como se ele fosse solteiro. Não é verdade? Então quer dizer, o nosso compromisso é com o casal, mas nós não vamos fazer disso um impedimento. Você não pode ser discipulado porque sua esposa não é evangélica. Não, o solteiro não pode ser discipulado. Então nós vamos discipular naturalmente, normalmente. E a esposa, nós já estamos naquela carga de oração por ela, pedindo a Deus por ela e tal. E daí a pouco, em nome de Jesus, vai converter também e a coisa vai andar. Aí o discipulado é até mais importante, porque na maioria das vezes, o que impede a conversão do cônjuge é o próprio cônjuge. A tendência é de que o homem se converte e fica cobrando a esposa, até agredindo a ela, ou a mulher converte e fala que o homem está endemoniado, e usa de falta de sabedoria, não é verdade? Então é importante estar juntos nisso. Eu acho que não dá tempo para eu dar mais oportunidade não, irmãos. Acabou o nosso tempo. Vamos ficar de pé? Tudo bem, irmão querido? Uma benção. Quando eu bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu.
Senhor, nós queremos fazer o melhor, queremos fazer para o Senhor, queremos nos dedicar de coração aberto, Pai. Nós não queremos perder tempo, Senhor, estamos indo ao encontro. E nós queremos, Senhor, ser fiéis nesse horário, mas também queremos ser fiéis no conteúdo desse horário, Pai. Não queremos apenas cumprir o tempo, mas cumprir o propósito do tempo. Dá-nos habilidade, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, para que nós possamos, Senhor, oferecer o melhor e transmitir a vida do Senhor. Não nos deixe sermos manipuladores, querer dirigir a vida das pessoas nos detalhes. Não nos deixe sermos, ó Deus querido, inflexíveis, falar sozinhos. Dá-nos a Tua graça, Pai, para que o discipulado aconteça, Senhor, e para que o milagre aconteça, que cada pessoa seja bem cuidada, sinta-se amada, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos.